guarde uma coisa que eu vou te falar aqui agora. Ei, eu pedi para você no início da mensagem falar que há condições para se receber promessas. Sabe qual é a primeira condição? Jamais obedecer a Deus em parte. Diga quem está do seu lado assim, ó, nunca obedeça a Deus em parte. Pode dizer aí. Nunca, irmão, nunca obedeça a Deus em parte. Porque quando você obedecer a Deus em parte, você também vai receber a promessa em parte, a bênção em parte. Você vai viver o milagre em parte, a felicidade em parte. Quando Deus pede 4 coisas para Abraão, Abraão faz 3. Abraão até sai da sua terra, até sai da casa do pai, até se dispõe aí para onde Deus vai mostrar. Só que quando ele está saindo, a Bíblia diz, não sou eu que estou inventando, aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que Ló, seu sobrinho, foi com ele. Sobrinho é o quê? Parente. Ok? E Deus não falou, sai do meio da parentela? Sim ou não, pessoal? E se Deus falou, está falado. Qual é a regra, qual é o princípio de Deus para a constituição da família? O que nós falamos um pouco aqui, semana passada, sobre como constituir um casamento? Lembra? A bênção dos pais, buscar a direção de Deus, aceitação mútua. Lembra? A gente foi falando, construindo alguns valores para a constituição de uma família? Ok. E aí, quando eu cumpro apenas uma parte, quando eu pulo uma etapa, quando eu quebro princípios, como eu vou viver as promessas na família? Como eu vou ter um casamento 100% abençoado? Uma família abençoada, filhos abençoados? Tem pais que não sabem por que o filho é rebelde. Aí ele fala assim, eu não entendo, eu não era assim, eu não fui assim, não é meu temperamento. Mas às vezes você não foi assim, em parte, mas em parte você foi, quando você passa por cima de valores e princípios. Isso acarreta consequências. Tem pessoas que não entendem por que o lar vive em constante crise, porque às vezes obedece a Deus em parte, quebra princípios, quebra ordenanças, que para a família são primordiais. Qual é o papel da mulher no lar? Qual é o papel do homem? Quando existe inversão de valores, existe inversão de papéis, no bom sentido da palavra, escute o que eu estou dizendo aqui, quando um deixa de desenvolver o seu papel de fato, a família sofre. Eu vi um vídeo essa semana que achei muito interessante na internet, do pai banana, não sei se alguém viu aqui, e está próximo ao Dia dos Pais, quando estamos aqui fazendo esse seminário para a família, né? E o menino num consultório médico, e o menino fazendo o que bem queria, mas pintando e bordando na cara do pai, a mãe meio que, né, assim, cúmplice um pouquinho, conivente, mas o pai não tomou oposição, até que a médica cansou, esculhambou com o menino, os pais ficou assim. Ou seja, a falta de atitude dos pais requereu a interferência de um terceiro, só que esse terceiro, sem haver envolvimento emocional, usou termos pesados e inapropriados, que poderiam inclusive tratar aquela criança, induzi-la a um agravamento do seu comportamento, porque ela chamou de bandidinho, de delinquente, sabe? Ela foi de uma certa forma agressiva. Então quando o pai é banana, a mãe é cúmplice da bananice do pai, o pai não toma atitude, a mãe não faz nada, acarreta um problema. O filho lá na escola vai ser problema, na rua vai ser problema, vai ouvir xingamento de vizinho, vai tomar tapa na cara de polícia, vai ser destratado na escola, porque outras pessoas não o suportarão, e aí ele vai assimilando aquilo, vai assumindo aquela personalidade, e a gente fala assim, eu não sei, o que meu filho se tornou isso? Talvez você não contribuiu diretamente, mas você contribuiu indiretamente com a falta de uma atitude, com a falta de uma ação. Princípios que não tem como nós fugirmos de cumprir. Entende isso, meu irmão? Amém? O plano, o projeto original de Deus para a família, não era mulheres se matando de trabalhar feito louca. O projeto original de Deus para a família era o seguinte, o marido provedor e a mulher adjuntora. Fala para quem está do teu lado assim, marido provedor, mulher adjuntora. O que é isso? A mulher adjuntora é aquela companheira que auxilia nas decisões, nas ações, nas atitudes, no cuidado, na educação dos filhos. Mas o plano ideal, o projeto ideal de família é que a mãe possa cuidar dos filhos. Mas hoje o bebê nasce, o que acontece? 6 meses depois a mãe já se vê obrigada, aí entra o contexto social. Por isso que eu não quero aqui ditar regra, eu não quero que ser aquele pregador que vem e fica
ditando um monte de regra, mas na prática, às vezes, a coisa, dentro do contexto de vida da pessoa, não se enquadra, mas não é o ideal. Eu quero que vocês entendam isso. É aceitável, mas não é o ideal. O bebê nasce, 6 meses depois a mãe já tem que colocar ele numa creche, num berçário. Essa criança cresce sem referência de mãe. Ela não tem o vínculo familiar, né? Ela é acordada às 6h30 da manhã, é lançada no colo de um estranho, ela vai conviver com crianças que não têm vínculo, que não têm talvez a mesma educação que ela tem. Ela vai ter outros tipos de exemplos, já desde pequenininha. E já vai crescendo sem nenhum valor, sem nenhum princípio. Não porque a família é ruim, os pais não prestam, não. É porque os pais não conseguem ter os seus papéis desenvolvidos. Quem dera que todas as mães pudessem ser apenas mães. Isso é um privilégio, mas parece que ser apenas mãe é ruim. A nossa sociedade vende uma ideia e as nossas mulheres aceitou essa ideia. Eu não sou contra a mulher trabalhar, viu, irmãos? Ela é adjuntora. Se houver uma necessidade, que ela ajude, então. Mas quando nós construímos família, nós temos que definir prioridades. Qual é a tua prioridade? Tua família? Não dá, por exemplo, para compreender. Eu respeito a necessidade. Mas não dá para compreender, por exemplo, uma pessoa que ela opta pela carreira e não pela família. Ela não abre mão da carreira. E ela permite que às vezes o filho cresça sem a presença da mãe ou sem aquele respaldo, aquele cuidado. O ideal, e eu vejo isso como um projeto original de Deus, é que ela pudesse ser a mãe. Aquela que senta na mesa com o filho para auxiliar, né, naquele momento de necessidade de um trabalho, que dialoga, que prepara o almoço, que prepara o café. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Amém? Eu não estou trazendo aqui uma ideologia machista, não. Estou falando que o ideal. Mas o nosso contexto social hoje é o quê? As mulheres estão tendo que trabalhar feito loucas. Quando não, a inversão de papéis. O homem não é mais provedor. A mulher se tornou provedora. E o homem não dá mais conta de sustentar a casa, porque infelizmente também hoje, uma realidade também social, às vezes muitos homens já não conseguem mais, até por uma questão cultural lá atrás, de na adolescência, na infância não terem sido incentivados a estudar, a buscar. As mulheres acabaram fazendo isso com mais empenho, com mais disciplina. Você sabe que existe esse contexto, nós enfrentamos, a nossa geração viveu esse tempo. Hoje nós cobramos mais dos nossos filhos estudo, dedicação, disciplina, mas lá atrás, não. Eu, inclusive, cresci ouvindo o seguinte: filho de crente não precisa estudar, vai para o céu. Jesus vai voltar, para que vai estudar? Filho de crente não precisa estudar. Filho de crente vai para o céu, Jesus está voltando. Eu lembro quando meu avô se converteu, meu pai conta, né? Eu lembro que meu pai contava, que eu não estava lá quando meu avô se converteu. E meu pai contava que quando meu avô se converteu, ele pôs a casa à venda. E o pastor teve que insistir muito com ele, para ele não vender, porque ele falava assim: vou vender a casa, não preciso mais de casa, eu vou morar no céu. Glória a Deus, essa expectativa, esse prazer na volta de Jesus, que lindo. Por outro lado, que absurdo, que irresponsabilidade. Peraí, enquanto nesta vida nós temos deveres e responsabilidades paternas, maternas, familiares, deveres de cidadão. Amém, pessoal? Então, quando existe a inversão de valores, a Bíblia chama o homem de provedor. Quando a mulher tem que ser provedora. Às vezes ela trabalha o dia inteiro, rala, ainda chega em casa, tem que lavar, passar e cozinhar. E às vezes o marido, não por uma questão de deficiência, de doença, uma circunstância da vida, não, às vezes por um espírito de comodismo mesmo. Às vezes por uma falta de vontade ou falta de entendimento de cumprir sua responsabilidade, a mulher tem que assumir toda a carga. Quando isso acontece, isso prejudica o lar, prejudica o casamento. Por quê? Porque cria problemas na mulher, nos filhos. E às vezes, mesmo que isso faça parte, às vezes até um pouco da natureza deste homem, ele é um pouco acomodado, um pouco folgado, um pouco tranquilo, relaxado, vai chegar um momento que a estima desse camarada vai estar lá embaixo, vai começar a se sentir inferior, vai se sentir menos. E se ele precisar agir como pai de casa, acabou a autoridade. Se ele precisar agir como o cabeça, acabou a autoridade moral. Então, essa família virou de perna para o ar. Vocês concordam comigo, sim ou não? Então, não dá para vivenciar as promessas de Deus na família sem que nós obedecemos a Deus na totalidade. Porque eu aprendo com Abraão que nesta dele obedecer a Deus em parte. Ele obedece 3 pontos. 3 pontos ele obedece. Isso é importante pontuar. Ele obedece 3 pontos. Mas quando ele leva o sobrinho Ló, começa todo um transtorno. Se você ler Gênesis capítulo 12... você vai ver que ele tinha 75 anos de idade.
Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus não precisa de caminhos longos para te abençoar. Deus não precisa de métodos complicados para te abençoar. Deus não precisa de demora. Deus não precisa retardar a sua promessa. Deus não precisa de meios difíceis. Não, somos nós que às vezes complicamos tudo, dificultamos tudo, retardamos tudo com nossas ações. O Deus que prometeu para Abraão, você vai ser pai, poderia engravidar Sara no próximo ano. Sim ou não? Você crê? Eu creio. Levanta minha mão. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Deus era poderoso para fazer. Mas Deus pediu 4 coisas para Abraão, ele fez 3. Aí você vai falar, nossa pastor, mas Deus está sendo muito intransigente. Deus está sendo muito exigente. Não, não. Deus é justo. Amém, irmãos? O que ele colocou, ele sabia que era o melhor. Aquilo que Deus determina, ele sabe que é o melhor. Então, quando a palavra de Deus nos demonstra que o ideal é que a mulher seja disjuntora, que o ideal ela seja mãe, que o ideal ela seja esposa, isso não é errado. Eu não vou nem ficar lendo muito texto aqui, vai aparecer cerimônia matrimonial, vai aparecer casamento, curso de casar para casar, curso de noivo, mas você conhece esse texto. Você sabe as ordenanças da mulher, as ordenanças do marido. Quando o contexto cultural mudou, nós acabamos invertendo valores. Se a mulher conseguir conciliar o trabalho, a casa, a educação dos filhos e auxiliar no sustento da família, é saudável, não há problema. Mas quando isso começa a sugar suas energias, sua disposição mental, sua disposição emocional, onde o seu nível de estresse começa a ser mais alto que o do marido que teve que passar o dia em casa, na rua, trabalhando fora, e isso vai gerar conflito no casamento, não é sadio.